Olá a todos, sejam bem-vindos à Orientação Psicológica e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre como é a primeira consulta com o psicólogo. E, para facilitar, vou dividir em tópicos, como vocês podem ver na tela, serão ao todo 5 tópicos: conhecer e acolher, entrevista psicológica, que não é uma simples entrevista, explicações sobre o funcionamento da terapia, honorários e encerramento. Conhecer e acolher. No primeiro momento, ao entrar no consultório do psicólogo, será como conhecer qualquer pessoa. Vocês irão se apresentar e o psicólogo fará perguntas comuns, exatamente como é quando você conhece alguma pessoa nova. Ele vai perguntar o seu nome, de onde você é, o que você faz e outras perguntas básicas. Tenha em mente que o psicólogo está ali para te receber, para te conhecer e para acolher todas as suas dúvidas, suas dores, suas emoções, seus sentimentos. Esse é o papel do psicólogo, fazer você se sentir bem e à vontade na presença dele. O segundo tópico na consulta com o psicólogo diz respeito à entrevista psicológica. Antes de vermos como é a entrevista, eu gostaria de dizer algumas coisas que eu considero importantes, que é para que serve a entrevista psicológica. E ela serve para 2 coisas. A primeira, ela serve para que o psicólogo te conheça melhor, pois a melhor forma de saber algo sobre alguém é literalmente fazendo perguntas. Não existe segredo aqui. O segundo motivo para que serve a entrevista, além do psicólogo obter informações importantes a seu respeito, a entrevista ela serve também para que ele tenha essas informações em mãos sempre que precisar. Então, ele vai fazer algumas anotações. Eu sei que dizer isso pode parecer rude, mas você tem que concordar com o seguinte: o psicólogo não é adivinho e nem tem bola de cristal. Ele é um ser humano, como qualquer outro, e atende várias pessoas durante o mês. Seria humanamente impossível decorar tantas informações a respeito de você e de todos os outros pacientes. Então, a entrevista ela serve para que ele consiga se organizar e, assim, lhe ajudar de forma precisa e pontual. Os tópicos da entrevista que nós vamos abordar são dados de identificação da família ou composição familiar, queixa principal ou motivo de você ter procurado um psicólogo, outras queixas, se houverem, história clínica e história social e hábitos. Vamos começar por dados de identificação. Primeiro, o psicólogo começa perguntando sobre os dados de identificação, que são coisas básicas como qual é o seu nome, a data de nascimento, coisas bem básicas mesmo. Tipo telefone, contato, caso ele ainda não tenha, o seu e-mail, onde você mora, se você é natural da região ou se você veio de outra cidade ou outro estado, se você é casado, solteiro e outras informações desse gênero. Depois vem os dados de identificação da família. Aqui o psicólogo vai perguntar sobre sua família, com quem você mora, quantas pessoas vivem com você em sua casa, ou se você mora sozinho, se você tem filhos, se sim, quantos filhos você tem, e também irá querer saber os nomes daqueles que vivem com você. Tudo bem simples mesmo. Percebam que são perguntas iniciais e que são fáceis de responder. Dando continuidade à entrevista, vem a queixa principal e a pergunta é: qual o motivo que te levou a procurar um psicólogo? Essa provavelmente é a pergunta mais importante da primeira consulta. Quando o psicólogo fizer essa pergunta, provavelmente
você já estará à vontade e vai conseguir responder. E nesse momento é que o psicólogo vai conhecer o seu motivo de estar ali. Você não deve ter medo de contar o que sente e qual é o motivo de você ter ido ao psicólogo. Lembre-se que o psicólogo precisa conhecer como você está se sentindo para que ele possa te ajudar. Caso você fique nervoso nesse momento e pense: e se eu não puder ou se eu não souber como responder essa pergunta? Fique tranquilo, está tudo bem se você não conseguir responder na hora. O psicólogo, ele não vai te julgar, esse não é o papel do psicólogo. E mesmo que você não consiga responder ou não saiba o que dizer naquele momento, o psicólogo irá conversar com você do mesmo jeito e, junto com você, ele irá te ajudar a conseguir colocar em palavras o que você sente, quais suas razões de estar ali. Esse é um dos muitos papéis do psicólogo, ajudar as pessoas a expressarem aquilo que sentem. Dando continuidade agora no tópico 4 da entrevista psicológica, que é outras queixas, se houverem. Essa pergunta significa que quando você vai ao psicólogo, não necessariamente você está ali para falar de uma única coisa. Você está ali para conversar sobre várias coisas, tudo aquilo que é importante para você. Você pode e deve levar ao consultório todas as suas dúvidas, todos os seus problemas, suas questões, aquilo que você carrega no seu coração e que sente necessidade de falar com alguém. É para isso que o psicólogo está ali, para conversar com você, para ouvir o que te incomoda, o que faz o seu coração apertar. Então, não tenha pressa, o psicólogo está ali para te escutar. E aqui a gente chegou no ponto da história clínica. Nesse ponto, o que o psicólogo quer saber é se você faz acompanhamento médico ou se você faz outras terapias, como, por exemplo, fisioterapia, fono, neuro, se você vai ao nutricionista, se você está tendo algum tipo de acompanhamento com outro profissional de saúde, ou mesmo se você já fez psicoterapia com outro psicólogo. E caso você faça uso de algum medicamento controlado, é importante compartilhar esse tipo de informação para que o psicólogo esteja ciente e possa te orientar melhor. E por fim, para encerrar a entrevista, a gente tem história social e hábitos. Aqui, o psicólogo está interessado em saber o que você costuma fazer, quais os seus hábitos, seus hobbies, sua vida social, se você costuma sair, se você é mais caseiro ou se você gosta de se divertir, sair com frequência com amigos ou sair sozinho, como são os seus relacionamentos na família, no trabalho, com os amigos, e etc. Bom, esses são os principais tópicos de uma entrevista psicológica. Há outros, mas, infelizmente, não é possível aqui nesse vídeo a gente se aprofundar mais e apontar todos os requisitos de uma entrevista psicológica, até porque esse não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é abordar sobre como é a primeira consulta. Tá certo? Então eu acho que já deu para ficar mais ou menos claro como é a entrevista psicológica e a gente vai dar continuidade do que mais acontece na primeira consulta. Então, dando continuidade, após a entrevista psicológica, o psicólogo vai reservar um momento, geralmente acontece no meio da consulta, para explicar sobre o funcionamento da terapia. Nessa parte é que ele vai explicar e orientar sobre como é e como é feita a psicoterapia ou orientação psicológica. Ele vai começar a explicar o básico. Vai falar que geralmente é feito uma consulta por semana, mas existem casos com mais de uma consulta por semana e outros de consultas quinzenais ou até mesmo mensais, dependendo da necessidade de cada pessoa. Também vai falar sobre a duração de cada sessão,
Normalmente, a maioria dos psicólogos trabalha com um tempo aproximado de 1 hora por sessão, alguns um pouco menos, tipo 40 minutos, 45 minutos, outros um pouco mais, 1h10, 1h15, varia de profissional para profissional. Outro ponto que ele deve abordar é sobre o funcionamento das faltas. O que você deve fazer caso precise faltar. Então ele vai te orientar que é importante que você avise um dia antes ou tantas horas antes da consulta começar. E por que é importante fazer esse aviso? É porque nós, psicólogos, somos muito pontuais em relação aos horários de cada paciente. Por exemplo, esse é um exemplo. Se você vai no dentista e marca uma consulta às 9 horas, no dia da consulta, mesmo você chegando às 9 horas, se tiver outras pessoas esperando e essas pessoas chegaram antes de você, elas serão atendidas primeiro e você deverá aguardar a sua vez. E às vezes isso demora 1 hora, 2 horas e no fim das contas você acaba sendo atendido 10 horas, 11 horas, mesmo tendo marcado a consulta para as 9. No caso da consulta com o psicólogo, não funciona assim. Se você marcou uma consulta das 9 às 10, por exemplo, quando você chegar no dia marcado às 9 horas, não haverá nenhuma pessoa na sua frente. Você será atendido exatamente no horário que marcou. Aquele horário, desse nosso exemplo, 9 às 10, é o seu horário. Tanto que, se você se atrasar e digamos que chegue 9h30, você será atendido nos 30 minutos do seu horário que ainda restam, porque esses minutos são seu. O seu horário é das 9 às 10. Então, se está faltando 30 minutos, você vai ser atendido 30 minutos. Se você se atrasa, faltando 5 minutos para terminar, você vai ser atendido os 5 minutos que restam. Nós, psicólogos, respeitamos os horários dos nossos pacientes. Por isso que para nós é muito importante que você avise caso você precise faltar, que aí a gente se reorganiza, tá certo? O psicólogo também vai falar sobre a relação paciente-psicólogo, que é qual é o seu papel na terapia e qual é o papel do psicólogo. Isso é importante para que você, enquanto paciente, saiba o que esperar do psicólogo enquanto profissional. Isso também serve para não confundir os objetivos da terapia e ambos, você e o psicólogo, não percam o foco do trabalho que estão realizando durante o acompanhamento. E por fim, ele vai falar um pouco sobre a questão da ética profissional e é importante que você saiba, principalmente a respeito da questão do sigilo, onde tudo que você disser para o psicólogo, ele não comentará com ninguém, pois faz parte do código de ética do psicólogo preservar todas as informações, salvo uma única exceção, que é em caso jurídico, e ele seja chamado para prestar algum esclarecimento dentro da lei. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link com o PDF do Código de Ética do Psicólogo para que você possa ler e entender um pouco melhor como funciona. O quarto tópico é honorários. E eu vou ser bem direto. A questão dos honorários é: quanto custa uma consulta com o psicólogo? Nós, psicólogos, nos orientamos por uma tabela criada pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, e nela é sugerido um valor médio que varia entre R$80 a R$150. Essa variação depende muito da região e estado que o psicólogo vive. Eu, por exemplo, sou do norte do país e aqui a consulta costuma ficar entre R$80 e R$100. Claro que existem exceções, há quem cobre mais, há quem cobre menos, há quem segue essa tabela e há quem não segue, mas no geral é isso. R$100 é a consulta média de um psicólogo. No entanto, há outras opções caso o valor esteja muito alto e além das suas condições. Eu vou dar todas essas opções aqui para que fique bem claro e possa lhe ajudar quando você for procurar um psicólogo. Então você pode negociar um valor mais em conta
Ou seja, converse com o psicólogo e explique a sua necessidade de fazer terapia. Diga a ele que atualmente você não tem condições de pagar um valor tão alto. O psicólogo, ele vai ouvir você e, na maioria dos casos, ele vai aceitar fazer um preço mais em conta ou lhe dar algum desconto. Eu digo isso porque eu sou psicólogo e a gente costuma ouvir e a gente tende a entender o lado do paciente. Outra alternativa é negociar um pacote de consultas, ou seja, ao invés de você pagar a consulta avulsa, você já negocia X número de consultas. Na verdade, sobre isso, muitos psicólogos eles já trabalham dessa forma, eles já oferecem esse pacote de consultas por um determinado valor, e esse valor já inclui os descontos, porque você vai pagar, de uma vez, ou mesmo parcelando no cartão. Você também pode perguntar se o psicólogo aceita convênio. Muitos profissionais costumam aceitar. E, só para saber, vou dar aqui uma informação complementar, que não existe psicoterapia gratuita, pelo menos não com profissionais formados. Mas existe uma opção de fazer terapia de graça nas clínicas escolas ou SPA, Serviço de Psicologia Aplicada. Você consegue esses serviços indo direto numa faculdade ou universidade de psicologia. Isso vale tanto para as públicas quanto para as particulares. Nessas clínicas escolas ou SPA, você será atendido por alunos do último ano de formação em psicologia, que é uma alternativa interessante. E não pense que o atendimento será ruim. Há muitos alunos que se dedicam, pois eles enxergam nesse serviço a chance de se aprimorarem para, quando se formarem, terem bastante experiência no mercado. Então você vai ter sim um atendimento de qualidade. Vale a pena tentar. E uma última observação sobre isso: eu disse que é de graça, mas eu lembrei aqui que algumas faculdades, alguns desses serviços de clínica escola, eles costumam cobrar, mas é um valor simbólico. Então é algo bem baratinho, tipo R$5, R$10, R$15 por consulta. Mas algumas são de graça mesmo, então vale a pena você dar uma pesquisada. E por fim, o encerramento. No encerramento, ou um pouco antes do fim, geralmente é reservado para marcar a próxima consulta, ou mesmo decidir se você vai continuar com o trabalho de orientação psicológica ou não. É claro que eu recomendo fortemente que você dê continuidade caso tenha gostado da sua primeira consulta, e isso é muito importante. Se você foi ao psicólogo e não gostou da sua primeira consulta, eu recomendo que você busque outro profissional. Sabe quando a gente vai no médico e aí a gente não gosta de como a gente foi atendido, ou a gente, não gostou de alguma coisa que o médico disse? O que a gente faz? A gente desiste? Não, A gente procura uma segunda opinião. Então, é exatamente isso que você deve fazer quando você vai ao psicólogo. E aí, se você não gostou da experiência que teve, o que você faz? Busca uma segunda opinião. Busque outro psicólogo que você se identifique, que faça você se sentir bem. Pois é para isso que o psicólogo serve para fazer a gente se sentir bem. Estou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e que todas essas informações tenham sido úteis. Acaso tenham alguma dúvida e ela não tenha sido abordada durante o vídeo, deixe um comentário e eu tentarei responder. Se for possível, compartilhe esse vídeo para mais pessoas saberem como funciona uma primeira consulta. E muito obrigado por assistirem até aqui.